Olá, meus queridos e minhas queridas aventureiras. Dessa vez, eu vim por meio deste vídeo vos apresentar a segunda parte do vídeo Minha História com Videogame. Então, para isso, certifique-se de estar confortável, deixe o relógio de lado e me acompanhe nessa lista dos 7 jogos mais jogados por mim quando ainda era um projeto de vida humana. Então, bora! Para dar início à lista e começar com o pé direito, trago ele, Lego Indiana Jones. Deu pra notar minha obsessão com Legos, né? Com o título Lego Indiana Jones The Original Adventures, o jogo inspirado nas aventuras do próprio Indiana Jones teve seu lançamento inicial em junho do ano de 2008. Desenvolvido pela TT Games, ou TT Games, Travels Tales, sei lá como pronuncia. Responsável por muitos Legos por aí, publicado pela LucasArts, a mesma que a do nosso querido Lego Star Wars, e distribuído pela EA Games. Lego Indiana Jones foi um dos jogos que mais marcaram minha infância, mas não foi exatamente pelo personagem em si, muito menos pelo seu universo. Na época eu mal conhecia Indiana Jones, devo ter assistido um filme dele e ainda era muito. Mas mais pelo simples fato de que eu adorava videogame, principalmente jogos Legos. Na época, é claro, eu tinha comprado ele na versão pirata mesmo, nas lojinhas de camelô. O jogo traz os diversos personagens da saga de filmes, mas mais focado na trilogia. Eu não me recordo se havia conteúdo do quarto filme nele, eu acredito que não. E também diversas fases que remetiam aos cenários e momentos mais épicos dos filmes. E cara, era muito divertido, sério mesmo. Esse jogo, assim como Lego Batman e Lego Star Wars 2, sinto muito Lego Star Wars, mas você não se encaixa tanto assim nisso. São praticamente injogáveis. Você pode jogá-los por horas, dias, semanas e meses, e ainda você não vai se cansar. Jamais. Jamais. E além disso, se você tiver uma companhia, fica 2 vezes mais divertido. Eu cheguei a zerar ele algumas vezes, mas não me lembro se já completei 100% do jogo. Mas eu me recordo que se você completasse o jogo ou algo assim, eu não lembro direito o que precisava fazer exatamente. Mas em determinado momento, durante a conclusão do jogo, você podia comprar o personagem Han Solo, o personagem de Star Wars. Pra quem não sabe, nos cinemas ele foi interpretado pelo Harrison Ford, que é o mesmo ator que fez, ou meio que ainda faz, né? O Indiana Jones. E o personagem é muito apelão, fala sério. Já que, tipo, ele tem a pistola laser e os outros bandidos, outros personagens inimigos, usam pistolas normais. Então, tipo, o tiro dele eu acho que dava hit kill, tá ligado? Enfim, se nunca jogou, procure por jogar. Ele é muito legal e você provavelmente vai se divertir muito. Ainda que seja Lego. Jogo nota 11/10. E vamos pro próximo. Caneta azul, azul caneta azul, Marvel Ultimate Alliance. Ou Alliance, sei lá, o primeiro. Esse foi um dos primeiros jogos que joguei, então faz bastante tempo que não entro em contato com ele. Isso porque desde então eu nunca pude jogar essa edição novamente. E a única que eu tinha era a sua continuação, Marvel Ultimate Alliance 2. No entanto, tem algumas coisas que eu me lembro e que adoraria compartilhar sobre esse jogo incrível, lançado em outubro de 2006, Marvel Ultimate Alliance. Pronuncie como desejar. Basicamente, ele nada mais é que um RPG de ação em que você controla os heróis mais populares dos quadrinhos, tais como Homem-Aranha, Thor, Capitão América e Wolverine, os quais, de acordo com a minha memória, são com que você inicia o game. Por não ter jogado esse tanto quanto o segundo, minha memória é meio falha, e eu até confundo um pouco os dois jogos, isso porque eles são tanto parecidos, concorda? Mas algo que eu me lembro muito bem desse jogo era que ele permitia você combinar diferentes heróis numa equipe de até 4 personagens. Ou seja, quando mais novo, eu sempre gostei de criar o Quarteto Fantástico. Eu acho que o Quarteto Fantástico é minha equipe da Marvel favorita, se não os X-Men. Além disso, tinha um personagem que eu queria muito ter, que é o Motoqueiro Fantasma. Oi, meu chapa. Porra, muito foda. Mas infelizmente nunca consegui desbloquear ele. Se alguém aí que já jogou esse jogo e tenha conseguido desbloquear todos, em específico o motoqueiro, poderia compartilhar nos comentários, por favor, como conseguiu ele? Ao invés dele, me lembro de ter resgatado o Doutor Estranho. Tem uma fasezinha dele lá e tal. E eu fiquei bem decepcionado. Isso porque na época eu não fazia ideia de quem diabos era esse cara. Com uma capa e uma roupa esquisita. Peço desculpas, mas eu era muito criança, não conhecia tanto assim sobre o universo Marvel, e muito menos o Mago Doutor, mestre das artes místicas das magias louconas. E também foi por causa desse jogo que eu conheci alguns personagens dos quadrinhos, antes mesmo de suas adaptações para o cinema, tal como, além do Doutor, o MODOK, de ação que fizeram com ele no Homem-Formiga, hein? Pelo amor. Que aparece em determinado momento no jogo, como as espécies de charadas. Umas perguntas que se você errasse, você morria. É, bem triste. Enfim, não quero me estender muito nesse jogo, então pra concluir,
Esse jogo é muito bom mesmo, muito, muito. E eu amaria, ficaria muito feliz demais de poder jogar ele de novo. E zerar ele. Jogo nota 100 de 10. Próximo. Caneta azul, azul caneta azul, a cara tá linda. Esse aqui é foda, meu. Nossa, esse jogo aqui é maravilhoso com M maiúsculo, sério. Ok, talvez eu esteja exagerando um pouquinho, mas pra mim ele é inesquecível e também foi um dos primeiros jogos de videogame que eu joguei. Mais um Marvel pra lista, dessa vez Marvel Nemesis Rise of the Imperfects. É um jogo de luta com os personagens da Marvel, ou alguns deles. Lançado em setembro de 2005, distribuído pela Dona EA. Caramba, antigamente a EA era até que boa nos jogos, cara. Que houve, Dona EA? Ele foi desenvolvido por Instigate Games, Team Fusion, Sensor Sweep Studios e pela EA Vancouver. Fontes Google. Falando mais sobre o jogo, aqui você tem algumas possibilidades de escolha, já que o jogo conta com cerca de 18 personagens, e dentre eles, posso listar alguns, os mais conhecidos como Homem-Aranha, Homem de Ferro, Wolverine, Venom... Sou eu! Venom! Demolidor, Coisa e entre muitos outros. Me lembro também que tinha algumas missões de campanha em que você seguia com Wolverine ou Coisa. Agora não me recordo se tinha a possibilidade de usar outro personagem, mas sei que tinha algumas missões com esses dois, mais especificamente as duas primeiras. O jogo começava com uma cutscene bem irada, em que apresentava o contexto do game, onde alguns dos personagens da Marvel eram atacados e a cidade estava uma completa zona, provavelmente por uma espécie de invasão alienígena ou algo assim. Tanto que tem alguns dos personagens diferenciados, dos extraterrestres, uma galera bem estranha ali no meio. Isso era mostrado quando você decidia fazer as missões narrativas do jogo, e eu preferia ficar no PVP mesmo, então posso estar dando informação errada. Enfim, o jogo era bem sinistro também, tinha uma certa atmosfera sombria, mas ainda assim era bem divertido. O foda era que travava demais, mano. Tá bom que era pirata. Pra fechar, esse jogo merece um 11/10, ou até mais. Recomendo, hein? Bem divertido ele. Jogue caso não tenha jogado, se tiver como. Próximo. Caneta azul, azul caneta azul, a cara tá linda. Eu sou incapaz de dizer esse nome, então eu vou chamar ele de jogo de corrida de Shrek, mas é algo tipo Shrek Smash Crashing Racing. Mano, é um nome muito trava-língua. Pra quem não sabe do que eu tô falando, esse jogo consiste basicamente num arcade de corrida envolvendo os personagens da franquia Shrek. Então ele é bem simples e bobinho, digamos assim. Não é bobinho, é só que ele não precisa ser levado a sério, mas é bem irado esse jogo, hein? Lançado em novembro de 2006, o Shrek de corrida foi desenvolvido pela Taurus Games. De acordo com Google Fontes, foi a mesma desenvolvedora que fez o jogo do Miranha 2, o antigo lá, só que de Game Boy Advanced. Voltando pro Shrek, o que dá pra dizer desse jogo é que... de corrida. Não sabia. Ele conta com os personagens mais populares dos filmes, tais como Biscoito, Gato de Botas, Pinóquio, Encantado, Burro, a Dragoa do Burro, que na verdade é o veículo do burro, ele monta em cima dela pra correr. E o próprio Shrek também, e muitos outros. Além dos personagens inclusos, o jogo também conta com circuitos baseados nos cenários dos filmes, ao menos do primeiro e segundo, porque até então não tinha nem lançado o terceiro. Então tem lá o reino de Tão Distante, tem o pântano do Shrek, tem também meio que a fábrica da fada madrinha, se não me engano tem o castelo lá que fica em Tão Distante, enfim, que aparece no segundo filme e muitos outros. Esse jogo é muitíssimo divertido e eu joguei ele pra caramba. Infelizmente depois de um tempo ele parou de funcionar. Me lembro que você tinha que vencer os torneios pra liberar os personagens. Meu objetivo era desbloquear o Gato de Botas. Não lembro se eu cheguei a liberar ele, mas fazer que eu gostava demais desse personagem. E ainda gosto. Ele corria montado num touro, muito da hora. Enfim, esse jogo merece um 20/10 ou mais. Nostalgia pura. Próximo. Caneta azul, azul caneta azul, a cara tá linda. Pra afastar a lista dos jogos mais family friendly, digamos assim, então nós temos ele, o espetacular... Não. Mortal Kombat. Quase que eu falo Homem-Aranha. O espetacular Mortal Kombat Armageddon, lançado em outubro de 2006, desenvolvido pela Midway Games e pela Kung Fu Factory. Trata-se de um jogo de luta. Isso todo mundo já sabe, né? Eu? Não sabia. Bom, creio que muitas pessoas já estejam bem familiarizadas com esse aqui. Ainda mais por se tratar de um clássico da franquia lançado pro PC. Pro PC? Pro PC é foda. Ainda mais por se tratar de um clássico da franquia lançado pro PS2. Esse, posso dizer com certeza, foi literalmente o segundo jogo que eu joguei no PlayStation 2. Antes só o Lego Batman mesmo. Então pra mim ele é super, hiper, ultra, mega blaster nostálgico. E muito bom também. O que eu posso falar sobre Armageddon é que ele pega praticamente, ou literalmente, todos os personagens da franquia existentes até então e os reúne dentro de um jogo. O que cá entre nós, nem mesmo a Marvel, com seu hiper imenso universo, foi capaz de fazer. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Porém, por estarem incluso tantos personagens assim, a variedade de técnicas de combate dos personagens não é lá essas coisas.
mas ainda dá pra brincar. Eu era viciado nesse jogo quando criança, e depois que eu descobri que dava pra você montar seu próprio lutador, aí eu pirei demais. Sim, o lado mais foda desse jogo é que você pode criar seu próprio personagem e pôr ele pra lutar contra os demais icônicos do Mortal Kombat. Existe uma porrada de possibilidades de customização, entendeu? Porrada. Que cara mais engraçado. E geral usa e abusa dessa ferramenta no jogo. Mano, tinha a cabeça do motoqueiro fantasma com muito item de customização. Bota prato de comida pra mim. Além disso tudo, tem também o modo Motor Combat, que é a corrida do Mortal Kombat, quase como se fosse um Mario Kart, só que do Mortal Kombat. Tinha lá alguns personagens jogáveis, cada um meio que tem sua habilidade especial que poderia ser usada durante a corrida. Tinha os circuitos semelhantes aos cenários de combate do jogo. Cara, era genial. Enfim, no geral, esse jogo merece um 50/10. Jogo majestoso. Lindo demais. Próximo. Caneta azul, azul caneta azul, a cara caneta. Em penúltimo lugar da lista está ele, o inigualável e talvez o mais icônico, jogo de Naruto do PlayStation 2. Mais um jogo de luta pra lista, dessa vez uma adaptação em game do anime de mesmo nome, Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Caraca, nossa, minha dicção é uma bosta. Lançado em dezembro de 2007, o jogo foi desenvolvido pela CyberConnect 2, ou 2, sei lá. Ela desenvolveu outros jogos da franquia Naruto, tal como a saga Storm, bem popular, que lançou aí no Xbox 360 e no PlayStation 3, PlayStation 4 e por aí vai. E distribuída pela Bandai. Na verdade, a versão que eu tinha não era exatamente original, mas sim a versão em japonês desse jogo. Antes de mais nada, quero destacar um ponto sobre esse jogo, que ao iniciá-lo, ele começava numa abertura muito monstrona, apresentando algumas cenas do jogo, enquanto que de fundo toca uma musiquinha que, meu Deus, é de arrepiar até os fios do cabelo do cotovelo, se é que tem. Na época, quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu mal conhecia sobre Naruto e nunca tinha assistido o anime. Foi justamente por conta desses jogos da saga Ultimate Ninja que eu fui conhecer o anime. Descobri recentemente que a edição em japonês, Naruto Shippuden 5 aí, não é, digamos, original. Ou seja, eu tava jogando uma versão pirateada de um jogo propriamente pirateado. Meu Deus, que vida falsa. Chama a polícia. Enfim, por mais que fosse uma versão não oficial do jogo, eu ainda assim pude me divertir pra caramba, e não é à toa que esse game é muito nostálgico pra mim. Contando com mais de 50 personagens jogáveis, esse jogo apresenta uma diversidade absurda. Sem contar as técnicas de combate, os ataques combados, os poderes especiais, no caso, os ninjutsus. Mano, dá tipo pra você fazer uma disputa entre Rasengan e Chidori, assim como acontecia no anime quando o Sasuke e o Naruto se encontravam, ou qualquer outro personagem. Enfim, dá pra você fazer isso no meio da briga, cara. Isso era muito da hora. Além disso, vale mencionar os gráficos, que pra mim até hoje são muito bonitos. Sério, olha isso. É bem próximo do anime, não é? Pra um jogo de PlayStation 2 na época, isso aqui deve ter sido ouro. Então, quando eu joguei, eu achava do cara. Eu costumava ser muito bom nesse jogo. À toa que era um dos meus favoritos. Jogava ele frequentemente no modo mais difícil só pra calejar minhas habilidades. No fim, eu não deixava nem meu adversário respirar, de tanto que eu combava pra cima dele. No competitivo contra meus familiares que costumavam jogar videogame comigo, eu não deixava barato e arrebentava. Eles odiavam esse jogo, óbvio. Enfim, esse jogo é fantasticamente, nostalgicamente mágico, e ainda que eu tivesse sua versão duplamente falsificada, mesmo assim pude me divertir demais. Minha classificação pra Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5, eles poderiam fazer um nome mais comprido, né? É 1001/10. Mano, esse jogo era muito bom, muito viciante. E vamos pro próximo. Caneta azul, azul caneta azul, a cara caneta. E por fim, o último colocado é aquele que recebe o primeiro lugar dessa lista, sendo vencedor do prêmio Bolin Awards de melhor jogo da segunda lista top melhor jogo de PlayStation 2. Ah, só segue o barco, mano. Batman Begins! Bom, o que dizer sobre essa obra-prima dos videogames? Primeiramente, Batman Begins é uma adaptação em videogame do filme de mesmo nome, Batman Begins, lançado em 2005, quase que junto ao filme, mais precisamente em 14 de junho. Esse jogo é uma releitura do filme que traz a origem do morcegão dirigido por Christopher Nolan. Na minha humilde opinião, esse jogo adapta muito bem o filme, e me arrisco a dizer que faz até melhor que o longa. Inclusive, vale mencionar que esse jogo serviu como inspiração para a trilogia Arkham, os jogos do Batman populares até hoje, especialmente quando falamos sobre stealth, já que nesse jogo é algo bem presente, a mecânica da furtividade, o que pessoalmente me agrada demais, sem contar o realismo nos gráficos daquela época, que, amigo, era lindo demais. O forte desse jogo era de fato essa mecânica voltada à estratégia furtiva, nisso o jogo manda muito bem. No entanto, quando falamos sobre boss fights,
o que é fundamental para um jogo baseado nesse estilo, ação, super-heróis, etc. O Batman Begins deixa a desejar só um pouquinho, mas calma. Calma, pelo amor de Deus, jamais esculacharia esse jogo. E ele é perfeito, mesmo com suas imperfeições. Vale mencionar que por esse jogo ter sido baseado no filme, durante o segmento da narrativa é apresentado no início de todas as missões o corte da cena retirada do filme referente àquela fase. Então tinha tipo trechinhos do filme que apareciam ali. E nos extras dos jogos você tem acesso à coleção completa, caso você complete o game, das cenas dos filmes. Ou quase isso, basicamente um resumão do filme ali entregue nas nossas mãos de marketing. E ainda nesse jogo você pode descer o couro nos bandidos, descer o couro nos ninjas, descer o couro sorteiramente, fugir da polícia no carro do Batman, ou melhor, amassar a polícia no carro do Batman, trocar de roupa e muito mais. Se você gosta do Batman, o que eu duvido que não, você deve ter jogado, senão muito provavelmente vai adorar conhecer Batman Begins. Eu super indico. Jogo 1.000.000/10. Tá, exagerei porque na lista passada não teve isso não. Além do mais, Batman Begins é só um joguinho. O Homem-Lanterna. Se você assistiu até aqui, meus parabéns, você é um herói. Eu teria desistido. E muito obrigado por isso. Fique à vontade pra se inscrever, tá? Sem pressão. Aqui vou eu e tchau. Ai, tenho dó de mim quando fui editar esse vídeo. Que Deus tenha piedade da minha alma.